Quando o sol castiga sem piedade as terras áridas da Namíbia, a poeira revela um mundo à beira do colapso. Nesse inferno escaldante onde predadores e presas caem como folhas secas ao chão, a natureza não perdoa, mas também não se rende. É nesses momentos que ela revela seu lado mais surpreendente, forjando alianças impossíveis, pactos que desafiam instintos e séculos de rivalidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Um leão solitário, enfraquecido pela fome e pela sede, cruzou o caminho de uma criatura que em qualquer outro dia seria sua rival mortal, uma hiena. Dois inimigos naturais, dois sobreviventes quebrados, unidos por uma necessidade maior do que o ódio, a sobrevivência. Mas até quando duraria esse acordo? O que acontece quando o desespero se transforma em oportunidade e a oportunidade em traição? Essa não é apenas uma história sobre a seca. É uma história sobre instinto, inteligência e o preço que se paga por confiar em rivais. Deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça e nos ajuda muito. Deixe seu like e vamos nessa! Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Em 1982, o deserto da Namíbia enfrentou algo que nem mesmo os mais antigos entre os povos nômades da região podiam recordar. Foi o início da pior seca já registrada naquele território, depois dos anos 1900. A maior seca documentada da Namíbia foi em 1872 a 1874, que dizimou cerca de 400 mil pessoas e quase acabou com a vida selvagem local. Depois disso, a natureza se recuperou e na década de 80, mais uma vez, ela enfrentou um inferno na Terra. Uma calamidade que transformou um ambiente já hostil em um verdadeiro cemitério silencioso. A média anual de precipitação em algumas partes do deserto é apenas de 10 milímetros, mas naquele ano fatídico não caiu sequer uma gota. As consequências foram devastadoras. Manadas de antílopes morreram lentamente. Os elefantes e girafas, conhecidos por atravessar grandes distâncias em busca de água, sucumbiam ao calor e à fome antes mesmo de cruzar o próximo vale. Bandos de zebras abandonavam suas crias enfraquecidas demais para protegê-las. Até mesmo os leões do deserto não suportaram o calor e caíam sem vida por fome e sede. As tribos locais, como o Zimba e o Zerero, que há gerações viviam em harmonia com a terra, sentiram a seca como um golpe profundo em sua própria essência. O gado morria, as plantações mínimas que mantinham por tradição secaram em questão de dias. Foi diante desse colapso silencioso que o governo namibiano, ainda em estruturação após décadas de colonização sul-africana, uniu forças com empresas de turismo que começavam a enxergar o potencial das paisagens desoladas e magníficas do deserto. Com recursos escassos, mas movidos pela urgência, instalaram poços em pontos estratégicos da savana. Alguns serviriam às comunidades humanas, outros aos animais selvagens, uma tentativa desesperada de manter vivo o pouco que restava da fauna local para que a história de 1872 não voltasse a se repetir. Foi nesse cenário extremo que algo impensável aconteceu. Nas margens de um desses poços recém-instalados, uma figura solitária começou a aparecer com frequência. Um leão jovem, recém-expulso do seu bando natal, como é natural quando os machos atingem a maturidade e precisam buscar seu próprio território. Magro, mas ainda com a imponência que apenas um leão carrega nos olhos, ele vagava sozinho. Era óbvio que estava no limite, as costelas visíveis, o andar cambaleante, os olhos fundos, porém atentos.
Mas ele não estava completamente só. Poucos dias depois surgiu ao seu lado, ou melhor, em sua órbita, uma presença inesperada, uma hiena. Não um clã inteiro como é costume, mas uma única hiena macho solitária. Um animal que em circunstâncias normais ele teria tentado matar. Mas não houve luta e não houve fuga. Houve apenas convivência. A hiena não se aproximava muito. O leão parecia ignorá-la. Talvez ele estivesse fraco demais para iniciar uma briga. A prioridade aqui era sobreviver. O leão rastreou um cheiro em comum. Era carne, mas não em suas melhores condições. Uma carcaça de antílope secava ao sol. Provavelmente ele havia sucumbido à própria fraqueza. Seu corpo já atraía moscas e carniceiros, e um deles estava ali, debruçado sobre o cadáver. A hiena. Ela havia corrido na frente do leão e já havia começado a se alimentar. O leão se aproximou não com a altivez dos dominantes, mas com a cautela de quem sabe que não tem energia para vencer uma briga. Ele parou a poucos metros observando e depois se aproximou da outra ponta da carcaça e comeu. A hiena continuou se alimentando de um lado e o leão do outro. Aquela refeição dividida foi o primeiro de muitos momentos incomuns. Nos dias que se seguiram, a dupla improvável continuou se cruzando. Não havia entre eles nenhuma demonstração de afeto, tampouco confiança. Não dormiam juntos nem trocavam olhares, mas havia algo mais poderoso que o instinto de rivalidade: a fome e também a exaustão. Seguiam caminhos similares, atraídos pelas mesmas promessas de comida. Um abutre pairando no céu, um cheiro distante de carne em decomposição, o rumor de uma poça lamacenta onde algum animal talvez tenha morrido. Quando encontravam uma carcaça, repetiam o ritual. Se aproximavam devagar, se posicionavam em lados opostos e comiam em silêncio, como dois fantasmas famintos que se ignoravam por um acordo tácito. A hiena, por ser macho e sozinho, talvez soubesse que uma disputa com o leão seria a perda certa, mesmo que o leão mal se sustentasse de pé. E o leão, por sua vez, parecia entender que expulsá-la ou caçá-la exigiria energia que ele não possuía mais. Havia entre eles uma trégua forçada, mantida pela pura matemática da sobrevivência. Clãs de hienas são liderados por fêmeas, que geralmente expulsam machos que consideram fracos para que eles se incorporem a outros clãs. Provavelmente aquele macho solitário de hiena era um desses exilados. Os relatos começaram a circular entre os funcionários de campo das empresas de turismo que, meses antes, haviam cavado os poços de emergência em meio à savana agonizante. Aqueles homens, acostumados a presenciar comportamentos brutos da vida selvagem, não estavam preparados para o que testemunharam e, por pura curiosidade, resolveram acompanhar um pouco mais. Em uma tarde abafada, sob um céu branco de calor, o leão desapareceu por algumas horas do campo de visão dos observadores. A hiena permaneceu sozinha, vagando nas redondezas do poço, farejando a terra como se esperasse por ele. Quando o leão finalmente retornou, não estava mais só. Atrás dele, a passos hesitantes, vinham duas leoas. Elas estavam em estado lastimável, magras ao ponto do desespero. Não tinham filhotes nem sinais de companheiros. Provavelmente toda a sua família fora dizimada pela seca. O leão não rugiu, não impôs. As leoas o aceitaram e o seguiram de imediato. Nenhum animal tinha força para se opor a nada naquele momento. Um novo bando estava formado. 3 leões silenciosos deitados à beira do nada, compartilhando o mesmo espaço e unidos por uma dor invisível: a fome. A hiena assistia tudo de longe. Ela sabia que bastava um momento de instabilidade para se tornar o elo mais fraco. Aproximar-se demais seria assinar sua sentença. Então ela esperava, observava, escondida entre moitas secas como um fantasma à margem de um novo bando que nascia. Na noite seguinte, a nova formação felina tentou caçar. Era um esforço desesperado, eles não tinham força para emboscadas ou perseguições longas. Conseguiam capturar apenas pequenos roedores. O alimento foi consumido rapidamente e deixou mais frustração do que alívio. Mas a sorte parecia ter um plano curioso reservado para aquele grupo. Pela manhã, encontraram o que restava de uma girafa jovem, provavelmente morta pela desidratação. O corpo estava em decomposição avançada.
mas ainda oferecia carne suficiente para sustentar os leões por alguns dias. As leoas e o leão comeram com voracidade, olhos arregalados, como se cada mordida fosse roubada de uma condenação certa. Era a primeira refeição de verdade em muito tempo. Então, algo inusitado aconteceu. Depois de saciar sua fome, o leão macho cravou os dentes em uma das partes da carcaça da girafa, onde ainda havia carne, e começou a arrastá-la em direção à hiena, que estava a metros de distância observando a cena. Ele largou a carcaça ali, como se a oferecesse para a hiena, e retornou para junto de suas leoas. A hiena avançou devagar, desconfiada, mas comeu. A fome gritava mais alto, e depois recuou novamente para o seu esconderijo. Nos dias seguintes, a hiena continuava observando o bando de leões, porém nenhuma carcaça foi encontrada e nenhum animal maior do que um roedor foi abatido. A força recuperada pela carne da girafa começava a evaporar, e o desespero retornava em ondas, e foi nesse momento de fragilidade que as leoas começaram a notar uma presença em potencial. Não era possível ignorar, havia sempre uma presença na margem do acampamento. Um vulto constante entre as sombras, uma hiena solitária sempre próxima, mas nunca longe o bastante para desaparecer de vez. As leoas se entreolharam, a hiena notou o perigo imediatamente. As leoas estavam se aproximando. O leão, que antes pareceu ajudar a hiena, agora estava deitado sob a sombra rala de um espinheiro e ele não se moveu. A hiena tentou fugir, mas as leoas foram mais rápidas. Toda a força que tinham veio para fora e elas abateram seu observador. O leão só se aproximou quando o corpo já não se debatia. Os felinos cravaram os dentes e enfim comeram carne fresca depois de dias sobrevivendo de carcaças e ratos. Os homens que observavam de longe não acreditavam no que viam. Aquele mesmo leão que dias antes arrastara comida para a hiena agora devorava seus músculos ao lado de suas leoas. O que significava isso? O leão a considerava uma aliada temporária ou uma presa em construção? Seria a convivência apenas uma jogada de paciência? Teria ele esperado o momento certo, alimentando-a pouco a pouco, mantendo-a viva como um estoque de carne que se moveria por conta própria? Ou quem sabe o leão nunca teve escolha? Talvez não houvesse nobreza nem crueldade, apenas cálculo. Apenas a natureza em sua forma mais crua, onde alianças são formadas não por empatia, mas por conveniência. E quando a conveniência termina, termina também um pacto. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.